Muito boa tarde. Quase está à vontade de dizer boa noite, porque queria saudar o Paulo Portas, presidente deste Congresso, o engenheiro Rogério Carapuça, presidente da APDC, e agradecer a todos a participação neste Congresso, quer presencialmente, quer à distância, e agradecer à APDC tudo o que tem feito ao longo destes anos e a organização de mais este Congresso. Eu diria que, quase por definição, o Governo e o Presidente da República estão sempre de acordo e, portanto, se o Presidente da República disse que o Governo seguiria com a maior atenção e daria a maior atenção às conclusões deste Congresso, seguramente assim será. E o facto de eu intervir, depois de ter falado o Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Ministro da Economia do Mar, o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, é prova disso, embora antecipe desde já a maçodoria que será seguramente não acrescentado nada de novo ao que os meus colegas do Governo já foram dizendo ao longo deste Congresso. Obviamente que todos temos bem consciência que a transição digital é um dos maiores desafios societais que temos pela frente e um dos 4 que o Governo identificou no seu programa de Governo, juntamente com enfrentar as alterações climáticas, o inverno demográfico e o combate às desigualdades. E o desafio das alterações climáticas, juntamente com o da transição digital, foi mesmo escolhido pela União Europeia como os 2 grandes motores da recuperação económica e do desenvolvimento económico da Europa nesta década. É por isso que colocámos o tema da transição digital no centro do Governo, visto que é absolutamente transversal ao conjunto da atividade do Governo, quer no que diz respeito à própria administração, e daí um Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, mas também ao conjunto da atividade da nossa sociedade e, em particular, da economia. Creio, por isso, que esta orgânica do Governo responde bem e traduz bem a centralidade que o tema tem para a ação governativa. Temos, como é sabido, desde 2020, um plano de ação para a transição digital. Um plano de ação que se multiplica em ações múltiplas, desde a capacitação, à infraestruturação, àquilo que pode ser a mais-valia do ponto de vista económico e do ponto de vista geoestratégico do nosso país. O primeiro aspecto que gostaria de enfatizar é o que tem a ver com a capacitação. Nós temos, neste momento, uma vantagem importante, que é o facto de Portugal ser, no conjunto da União Europeia, um dos países onde tem um maior número de engenheiros por habitante, só ultrapassado pela Alemanha e pela Áustria, o que traduz a capacidade que o país tem de ter o talento necessário e crítico para este desafio. Mas este desafio é um desafio que se desmultiplica e gera desde logo a oportunidade de requalificar, de reorientar profissionalmente um conjunto de pessoas que têm outras formações de baixa empregabilidade e que podem corresponder às necessidades imensas que o mercado de trabalho tem nesta área tecnológica. Daí o sucesso de programas como o Upskill, já aqui referido pelo engenheiro Rogério Carapuça, de permitir precisamente a requalificação e a reorientação para estas áreas tecnológicas de pessoas que têm outros tipos de formações. Mas temos que fazer também o esforço de, nesta transição, não deixar ninguém para trás. Um dos riscos grandes de ruptura na nossa sociedade, que se manifesta de uma forma muito clara e visível já na transição climática, corre também o risco de se verificar neste esforço da transição digital. E o maior risco que as sociedades democráticas hoje têm de enfrentar na sua ruptura social é estas transições, que são inadiáveis, não gerarem fraturas que bloqueiem essa capacidade de transição. Quando nós conseguimos antecipar em 2 anos o encerramento das centrais a carvão, isso não deixa de significar
que é um enorme contributo, de uma redução em 17% das emissões de CO2, mas não deixa de significar a descontinuidade de milhares de postos de trabalho, que, se não forem reocupados, geram naturalmente tensões sociais particularmente graves. Basta ter presente o que aconteceu num país como a França, com passos dados nesse sentido, para perceber essa dificuldade. Eu chamo a atenção que o impacto que vamos ter, por exemplo, na indústria automóvel, com esta dupla efeito duplo destas duas transições, é algo que é difícil neste momento de antecipar, mas que tem que ser devidamente antecipado, e foi por isso que o Estado português solicitou à Organização Internacional do Trabalho um estudo específico sobre o impacto da indústria automóvel, quer dos efeitos da transição digital, quer dos efeitos da transição energética. É um estudo que sei que está em vias de conclusão e que é importante seguir, porque é fundamental garantir a coesão social nesta transição. Este foi, aliás, um tema central da presidência portuguesa e no dia passado, dia 7, assinalou-se precisamente um ano, quando no Porto realizámos a Cimeira Social, juntando não só todos os chefes de Estado e de Governo, mas também os parceiros sociais à escala europeia, para assinar o compromisso do Porto e a necessidade de reforçar o pilar social dos direitos sociais da União Europeia como condição fundamental para que possamos acelerar estas duas transições, sem as quais a Europa perderá a sua oportunidade de futuro. Mas temos que avançar todos. E é por isso que tão importante como a formação de base e o reforço que o Programa de Recuperação e Resiliência tem para investimento no ensino superior nas áreas STEAM. Tão importante como as operações de upskilling é a Academia Digital, que procura formar 800 trabalhadores nos próximos 4 anos, tendo em vista readaptá-los, requalificá-los para as novas tarefas digitais em que vão ter que desenvolver a sua atividade. E, portanto, o tema da capacitação é, desde logo, um tema central e que se desenvolve também para outras áreas necessariamente mais exigentes, como aquela que o engenheiro Rogério Capuzzo também já aqui referiu, da iniciativa InCode, que visa dotar o país dos recursos humanos necessários para podermos transformar, para ter uma fluidez nas linguagens de codificação, como aquela que o país já tem nas línguas estrangeiras faladas. Temos que ter também essa fluidez nas linguagens do futuro, que são as linguagens necessariamente da qualificação. Temos, por outro lado, um esforço grande a desenvolver no que diz respeito às infraestruturas. O engenheiro Rogério Carapuça já referiu aqui o esforço grande que o país tem de fazer, que os operadores têm que fazer, para cumprirmos o calendário muito exigente em matéria do desenvolvimento da rede 5G. E de o fazer de uma forma que reforce também a coesão territorial. Porventura, a meta mais exigente é que até ao final de 2023, as chamadas zonas brancas, que permitam cumprir o objetivo de que 75% da população das freguesias de baixa densidade e das regiões autónomas estejam cobertas com a rede de 5G. Isto é absolutamente fundamental para a coesão territorial e é, sobretudo, absolutamente essencial para gerar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de localização empresarial e novas oportunidades de desenvolvimento harmonioso do conjunto do país. É um esforço muito exigente, mas é um esforço que tem de ser também cumprido. Nós partimos de uma posição em que desde 2020 já estamos acima da média europeia relativamente ao acesso à banda larga, 81% da população já acede a redes de banda larga, estamos acima da média europeia, mas como sabemos a média europeia não é estática e, portanto, ou continuamos a investir ou então ficamos para trás. E não podemos ficar para trás, temos que ir para a frente e por isso temos que continuar a fazer esse esforço de investimento. Há outra dimensão que temos onde é fundamental também investir em matéria de infraestruturas,
que tem a ver com a ligação em cabo submarino para assegurar a continuidade de um Estado que é descontínuo territorialmente. E, portanto, o anel que liga o continente à região autónoma dos Açores e à região autónoma da Madeira é um investimento que tem que ser lançado este ano, visto que é um anel que está em fim de vida, e tem que ser depois complementado com um anel regional que assegura a ligação entre todas as ilhas dos Açores, porque a natureza arquipelágica dos Açores exige também o reforço dessa ligação. Há uma oportunidade muito importante que temos, que é o facto do país dispor, nos próximos anos, de um conjunto de recursos financeiros que a União Europeia nos disponibiliza, como nunca disponibilizou até agora, e com obrigações muito concretas de que uma parte significativa dessas verbas sejam alocadas precisamente ao objetivo da transição digital. Não antecipando desde já as oportunidades que o Portugal 2030 abrirá, só no Programa de Recuperação e Resiliência, no PRR, nós temos um total de 2.760 milhões de euros alocados exclusivamente à transição digital. E esse é um esforço que é dirigido a toda a sociedade. É dirigido às empresas, é dirigido à administração pública. A administração pública é uma exigência particularmente relevante, porque é uma enorme oportunidade de transformar toda a engenharia de procedimentos da própria administração. Como costumava dizer, quando exercia funções governativas, a deputada Maria Manuel Leitão Marques, a digitalização da administração pública não pode ser simplesmente, ou não pode ser de todo, a digitalização da burocracia da administração pública. Tem mesmo que ser a oportunidade de termos a capacidade de proceder à reengenharia dos procedimentos. E hoje a digitalização da administração pública já é muito mais do que era há 20 anos a substituição da máquina de escrever por o teclado do computador. É muitíssimo mais do que a interconexão através dos cabos de fibra óptica. É a oportunidade de mobilizar aquilo que todo que o digital hoje nos trouxe de novas técnicas, de novas ciências, de novos recursos, desde a ciência dos dados, à inteligência artificial, ao blockchain, de forma a termos uma administração pública que seja efetivamente uma administração pública do século XXI e que sirva o futuro dos portugueses. Essa é uma oportunidade decisiva que temos e é uma oportunidade que temos efetivamente de prosseguir. Mas não se dirige só, nem se pode dirigir só à administração pública. Pelo contrário, tem que ser uma grande oportunidade para apoiar a economia e as empresas a fazerem essa transição. Só no programa de Empresas 4.0 nós temos mais de 600 milhões de euros alocados no PRR, disponíveis para as empresas, e chamo a atenção, porque muitas vezes vejo que as pessoas andam desatentas, que entre abril e maio estão ou vão estar abertos 4 concursos muito importantes e todos eles dirigidos, aliás, ao setor privado. É o concurso que já abriu relativamente à rede nacional de testbeds, de forma a criar e reforçar o espaço de testagem, desenvolvimento, modelização e de protótipos de projetos que possam e devam ser escalados. Os aceleradores do comércio digital, a internacionalização através do e-commerce e, finalmente, os Digital Innovation Hubs. São 4 grandes programas que estão a concurso ou vão estar a concurso, com os concursos lançados entre abril, maio e junho. No conjunto desta forma como temos que olhar para o futuro e as oportunidades que a transição digital nos abre, há algo que tem a ver com a afirmação da nossa posição geoestratégica.
Nós, desde que nos integramos na União Europeia, fomos habituando-nos a sermos vistos e a vermos a nós próprios como periferia, por referência a um centro que geograficamente, ou pelo menos economicamente, estará pela Alemanha. Isso foi assim, relativamente a muitas atividades, e penalizou-nos designadamente em muitas das áreas industriais. Mas a verdade é que a transição digital reconfigura muito a nossa geografia, porque a geografia do digital coloca-nos sempre no centro, desde que consigamos fixar aqui os centros de atividade que têm a ver com o mundo digital. A nossa posição geográfica, que nos permitiu séculos atrás abrir novos mundos através do mar, faz com que, através do mar, sejamos também o ponto de amarração natural de uma rede intensa de cabos de nova geração que nos colocam, mais uma vez, como interface entre a Europa e o resto do mundo. O primeiro exemplo foi a amarração há cerca de um ano, em Sines, do Ela Link, o grande cabo de ligação entre a Europa e a América do Sul. A amarração em Sesimbra, na próxima semana, do Equiano, ligando a África do Sul à Europa, e o grande cabo 2 África, que fará a ligação, a partir de Portugal, a 3 continentes distintos. Esta confluência dos cabos no nosso território é uma oportunidade extraordinária para a localização no nosso território de um conjunto de atividades que esta interconectividade nos permite. Aliás, quando foi concluída a amarração do Ela Link, foi mesmo anunciado um investimento de data center, que é o maior investimento realizado no nosso país desde o investimento da Alta Europa há umas décadas atrás. E, portanto, isto demonstra bem qual é o potencial económico que esta nova era digital recoloca o país como podendo ser uma centralidade à escala global, e essa é a oportunidade que nós temos de conseguir saber aproveitar, sob pena de, naturalmente, sermos simplesmente um ponto de amarração de um cabo que segue para outro sítio e onde o valor acrescentado se vai gerar noutro sítio. Não é isso que nós queremos. A ambição que nós temos que ter é que seja precisamente aqui que esse maior valor acrescentado se possa vir a gerar. Para esse efeito, é muito importante termos uma política amiga do empreendedorismo e de continuarmos a acarinhar o empreendedorismo e o desenvolvimento das startups. Sim, todas as grandes empresas um dia foram uma startup, algures no tempo. E nem todas as startups se transformam em grandes empresas. A verdade é que, graças ao talento nacional e à qualidade da formação das novas gerações, nós temos tido um sucesso no desenvolvimento das nossas startups, onde comparamos muitíssimo bem com a generalidade dos países europeus. Poucos podem ter, em tão pouco tempo, dizer que têm os 7 unicórnios que em Portugal se desenvolveram em tão pouco tempo. Mas, obviamente, nós não queremos ter a vocação de ser uma espécie de jardim zoológico de unicórnios. Nós temos que ser, efetivamente, um ecossistema vibrante que cria condições para que se possam multiplicar e continuar a enraizar as startups. Isso, aliás, é condição fundamental para responder a uma das necessidades aqui enfatizada pelo engenheiro Rogério Carapuça, que é a de fixar o talento que nós temos vindo a gerar. E o mínimo que nós devemos ao esforço extraordinário que as famílias portuguesas têm feito nas últimas décadas, que os jovens têm feito e têm tido a oportunidade de fazer nas últimas décadas, para se formarem e qualificarem no nosso país, é gerar a oportunidade
para que possam ser, no nosso país, a geração mais realizada de sempre. E isso implica, necessariamente, criar condições para que isso aconteça. Certamente no mercado de trabalho, mas seguramente também através do apoio ao empreendedorismo. É por isso que o Orçamento de Estado, que está para 2022, ou pelo menos para o que resta de 2022, ainda que está em discussão na Assembleia da República, contém duas medidas muito importantes. Uma, aqui referida precisamente pelo engenheiro Rogério Carapuça, que tem a ver com o tratamento fiscal das stock options. É uma condição fundamental para uma empresa que está a começar, que dificilmente pode pagar salários competitivos com aquilo que o mercado oferece, muitas vezes lá fora, para quadros altamente qualificados, mas que é uma oportunidade de remuneração que, se tiver o tratamento fiscal adequado como vai ter, pode ser uma forma muito atrativa, como tem sido em muitas zonas do mundo, para fixar esse talento no investimento, no desenvolvimento de empresas e, quem sabe, se algumas delas não serão mesmo novos unicórnios no futuro. Mas há outra dimensão da maior importância, que tem a ver com a necessidade da valorização económica daquilo que é o conhecimento produzido pelo nosso sistema científico e tecnológico. E isso, o Orçamento de Estado para este ano, que espero seja aprovado finalmente na Assembleia da República, permite uma isenção de 85% dos royalties pagos pelas patentes que sejam desenvolvidas e registadas em Portugal, o que, se não é o regime mais competitivo da Europa, é seguramente um dos mais competitivos da Europa e que é mais um fator que ajuda à fixação desse talento. Referiu e bem, as empresas têm também um papel a desempenhar na divulgação das oportunidades que o sistema fiscal hoje oferece para a fixação de talento e, em particular, para o talento das jovens gerações. É incompreensível que só 1000 pessoas até hoje tenham recorrido ao mecanismo do IRS jovem. O Orçamento de Estado para este ano tornará automático o acesso ao IRS jovem, independentemente do conhecimento. Mas é preciso ter consciência que com o IRS jovem significa que nos 2 primeiros anos de atividade escolhidos pelos jovens, após a conclusão da sua formação, têm uma isenção sobre 30% do rendimento, que no 3º e no 4º ano têm uma isenção sobre 20% do rendimento e que no 5º ano ainda têm uma isenção sobre 10% do rendimento, o que permite, desde o arranque do início da atividade, ter uma significativa melhoria do rendimento disponível, dando oportunidade para que a carreira se desenvolva na empresa e também dando espaço e oportunidade para que as empresas possam elevar os seus níveis salariais, porque hoje só serão competitivas na venda dos seus serviços ou produtos se conseguirem ser competitivas na contratação de um mercado que é global para uma geração que é a geração mais internacionalizada, porque fez Erasmus, porque conviveu com estudantes de Erasmus, porque não fez Interrail, porque já há low cost, porque já fala línguas e que, portanto, de facto, hoje não procura emprego só em Portugal e nós temos que nos bater para que seja mesmo em Portugal que obtenham emprego e possam realizar o seu futuro. Creio que estas duas medidas fiscais são particularmente importantes para este esforço que nós temos de fazer e compreender que esta transição digital também nos reposiciona naquilo que é o ciclo de produção à escala global, nas cadeias de valor à escala global. É verdade que a pandemia da Covid deu uma nova oportunidade à reindustrialização da Europa em geral e de Portugal em particular, quer pela posição geográfica que tem, quer pelo facto de ainda termos muito do know-how que a Generalidade da Europa já perdeu para sermos capazes de fazer o que já se percebeu que não pode continuar a ser feito noutras zonas do mundo, ou pelo menos não pode ser feito só noutras zonas do mundo e que temos de ter a capacidade de refazer aqui na Europa. Mas a par dessa função industrial, há hoje
uma gama muito vasta de serviços que têm vindo a escolher Portugal para se localizarem e que são fortemente geradoras de emprego e de emprego qualificado. E que nos reposiciona nas cadeias de valor. Por exemplo, na indústria automóvel. Até há alguns anos, a nossa função na indústria automóvel era da maior relevância. Desde logo, porque somos os grandes concorrentes da China na produção de moldes. Moldes fundamentais para a produção de peças. E seguramente os automóveis continuarão a precisar de peças e de moldes para produzir as peças. A má notícia é que o automóvel, a viatura elétrica, vai ter muito menos peças do que as viaturas a combustão tradicional e, portanto, vamos ter seguramente muito menos peças a produzir e menos moldes para as produzir. Segundo lugar, dos moldes passamos à produção das componentes. Não deve haver uma única viatura em circulação no mundo, não digo no mundo, mas pelo menos na Europa, que não tenha pelo menos uma peça produzida no nosso país. Mas vamos ter menos peças para produzir. Temos em Portugal unidades de produção de viaturas. A mais conhecida é a Auto Europa, mas não é a única. Temos unidades industriais que, aliás, renovaram ainda recentemente e aumentaram a sua capacidade de produção para produzir componentes importantes das viaturas automóveis. Mas, nos últimos anos, começámos a atrair para Portugal um novo tipo de atividade associada à indústria automóvel que até agora não tínhamos tido a capacidade de atrair para Portugal. É menos industrial, é mais de serviços, mas é mesmo aquilo que faz a ponte para a transição digital. São os sistemas de gestão de frotas, são os sistemas de software das viaturas, são os sistemas de desenvolvimento tecnológico de todas as viaturas. Só para dar um exemplo, passa a publicidade, só o projeto da BMW com a Critical Software gerou até agora 1.500 postos de trabalho altamente qualificados. E isto significa que nós temos aqui uma oportunidade extraordinária de nos reposicionarmos também no conjunto das cadeias de valor, mesmo nas indústrias ditas tradicionais, procurando conservar, melhorar a produtividade daquelas que já temos, mas entrando agora também em novos segmentos de mais elevado valor acrescentado, que é a condição essencial para podermos ter uma economia mais competitiva, que gere mais e melhor emprego e que contribua para a prosperidade do país e para um crescimento sustentado da nossa economia. E no momento em que o país conseguiu sair da crise do Covid, recuperando já o rendimento que tínhamos em 2019, com um nível de emprego superior ao que tínhamos em 2019, com um nível de rendimento superior àquele que tínhamos em 2019 e que, apesar da crise, aumentou em 2020 e em 2021. E, não obstante o cenário de incerteza que uma guerra na Europa necessariamente comporta, a verdade é que saímos com o nosso tecido produtivo intacto e pronto a trabalhar em pleno, com os nossos recursos humanos preservados e prontos também a trabalhar, e com um quadro macroeconómico estável que continua a inspirar confiança nos mercados internacionais e que, portanto, nos posicionam, até pela nossa distância geográfica às zonas de conflito, em circunstâncias ótimas para continuarmos a atrair investimento direto estrangeiro, a ser ter fatores de confiança para continuarmos a estabelecer novos máximos de investimento nacional e para continuar a gerar esse emprego. Há para mim um indicador absolutamente central que o engenheiro Rogério Carapuça, aliás, conhece bem na sua qualidade de membro da Comissão de Acompanhamento do Programa de Recuperação e Resiliência. Talvez o programa mais interessante
de todo o PRR é o Programa das Agendas Mobilizadoras. Quando foi desenhado havia muitas dúvidas e muitas incertezas. Tantas incertezas que na altura só quiseram colocar no PRR cerca de 930 milhões de euros. Apesar de tudo, houve a previdência de pré-sinalizar a possibilidade de mobilizar mais 2.300 milhões de euros da componente de empréstimos. E a verdade é que, tendo aberto o concurso em junho, com um prazo de entrega de candidaturas em setembro, e obrigando o concurso a fazer de uma vez por todas aquilo que todos repetíamos que era necessário, que era pôr em diálogo o sistema científico com o tecido empresarial, durante aquele verão nasceram 66 consórcios, mobilizando mais de 1.000 entidades, entre entidades do sistema científico, entre grandes empresas, entre pequenas e médias empresas, apresentando um conjunto de projetos com um investimento total de 10 mil milhões de euros de investimento. Mesmo nesta segunda fase, e depois de já ter havido fusões entre projetos, de haver uma maior maturação relativamente ao valor efetivo do investimento de cada um dos projetos, a verdade é que ainda temos a concurso 64 consórcios com um investimento de 8.800 milhões de euros. E a boa notícia é que o júri avaliará do mérito das propostas, da sua viabilidade, da sua execuabilidade no calendário apertado de ter que estar tudo concluído até dezembro de 2026, mas entre o reforço das verbas que o país vai receber de mais 1.600 milhões de euros para reforçar o Plano de Recuperação e Resiliência, as verbas que pré-sinalizámos da componente de empréstimos e da dotação inicial, e tendo em conta a tipologia que podemos, diversa, dos apoios máximos que podemos conceder, podemos ter a certeza que, se tivermos a felicidade de todos os projetos terem mérito, serem execuíveis e serem viáveis, há recursos para financiar até o máximo que as ajudas de Estado permitem financiar todo este projeto de investimento, que é verdadeiramente transformacional da nossa economia. E a verdade é que não há nenhum deles que não tenha uma fortíssima componente digital. Alguns porque são puramente na área do digital. Todos os outros porque o digital é uma ferramenta indispensável ou uma infraestrutura indispensável para que possam efetivamente ter lugar. Por isso, queria dizer, a concluir, que creio que a APDC poderá ter nos próximos anos, seguramente, muitos congressos, onde pode ir acompanhando, a par e passo, este processo de transformação, que é um processo de transformação que tem que mobilizar todos e que não pode deixar ninguém para trás. Acho que esse é o compromisso coletivo que temos de ter uns com os outros e é o compromisso que seguramente nos permitirá vencer este desafio. Muito obrigado e parabéns. Bom, e com o discurso do Primeiro-Ministro chegamos assim ao fim deste congresso e que provou mais uma vez que é de facto o maior congresso de tecnologia em Portugal. 2 dias de uma longa maratona, ficaram aqui muitas ideias, já foram mais que sublinhadas, mas 2 ideias fundamentais. Portugal tem boas empresas, tem boas ideias, afinal não são 2, são 3, e tem sobretudo muito talento. Por isso, esperemos que daqui a um ano o congresso traga ainda mais ideias. Traga ainda mais ideias e com certeza vai trazê-las. Devo dizer que tudo aquilo que foi aqui dito durante estes 2 dias, e foi realmente muita informação, se quiser poderá consultá-la quando quiser, na altura que quiser, através da plataforma da APDC. Foram realmente muitos os temas interessantes que aqui foram debatidos, desde a cibersegurança, metaverso e, claro, o polémico 5G, que já está em Portugal. Foi um prazer. Foi um prazer, e sublinhar só que batemos o recorde de audiência através da internet, e isso é bom de sublinhar. Obrigado às pessoas que estiveram aqui e todos aqueles que seguiram lá em casa. Este programa não tem ficha técnica. Obrigado à APDC e toda esta estrutura que montou um congresso que é ter muito orgulho, e à equipa da RTP que ajudou. Não imaginam quanta gente fez tudo para que corresse bem. Obrigado a todos. Até para o ano. Muito obrigada a todos. Até para o ano. Muito obrigada pela atenção.